Bom dia a todos, com as bênçãos de Deus. As minhas escusas pelo atraso, doutora Rita está pacientemente esperando. Bom Doutor dia. Inácio, bom dia. Bom dia, presidente. Todo o pessoal da BTEC, os funcionários servidores que estão aqui, doutor Genival, nosso secretário. E o público em geral, os operadores de direito, pelo atraso, devido a uma falha técnica aqui do PJE. Como tudo é ao vivo, não é? Então, tivemos essa falha técnica que foi prontamente agora reparada pelo nossa eficiente equipe. Nós estamos na 15ª pauta da sessão da segunda turma, Exal, onde, referente à pauta anterior, eu indago aos caros pares para a nossa aprovação. Minha parte aprovada, senhora presidente. Doutora Rita, Aprovada, senhora presidente. a unanimidade é aprovada a pauta do curso de sessão anterior. Os recursos. Quanto a algum pedido para retirada, adiamento, doutor Inácio, No momento, nenhum, nem para adiar, nem para retirar, senhora presidente. doutora Rita, Não, eu nenhuma. tenho apenas um, que eu já vou adiantar aqui para nosso secretário. Eu estava aqui observando, para não cansar os operadores. Bom dia, doutor Pedro, vindo, bem, seja bem-vindo. Bom dia, Excelência. Tudo Está me bem? Bom escutando dia, bem? demais. Bom dia, tudo lhe ouvindo, perfeito. Bom dia, doutor Flávio, seja bem-vindo sempre. É, referente, eu tenho um apenas, que eu vou aqui fazer o pregão. Antes de iniciarmos a nossa pauta com sustentação, doutor Pedro, agradeço a paciência, Pois não? referente ao recurso inominado número 4, PJE, é o processo 081 8800 46 2023.815.0001. É oriundo do primeiro Juizado Especial Civil de Campina Grande, tendo como recorrente Arthur Ferreira Centeira Amorim, advogado José Lafayette Pires Benevides Gadelha, parte recorrida Superar Formaturas e Eventos Limitada, advogado Pedro Henrique Landim Albuquerque. Esse recurso será retirado para melhor tramitação, uma vez que vislumbro que nos já é conhecido, caros pares, aquele recurso referente às formaturas e os eventos, onde nós já temos súmula nesse sentido, súmula número 02, e também há notícias de um recurso extraordinário. Então, para melhor tramitação, estou retirando para melhor análise referente a esse recurso, similar a outros que já passaram por nós e que na comissão de uniformização nós apreciamos. Então, melhor, por cautela e prudência, a sua retirada, Genibal. Excelência, desculpe com licença pela ordem. Só a título colaborativo, novamente, eu informo que nos autos já há juntado o precedente da turma de uniformização da Paraíba relacionado ao tema, tá bom? Então, é isso que eu estou dizendo, porque Só para como teve confirmar. notícias de um recurso extraordinário, aí a gente vai ver se está nos mesmos moldes do seu pedido. Pois Aí, não, então, caminharemos também nesse sentido, agradecido. Vai certo? ser designada nova pauta. Por isso que nós vamos retirar, sim. Tá bom, agradecido, Excelência. Boa Aí o senhor vai semana tomar a todos. conhecimento, Pois não, obrigado. eu que agradeço. Bom, vamos aqui ao nossa pauta dos recursos com pedido de sustentação oral. Hoje temos uma pauta leve, é, e iniciamos com o número 1, que é o 09 do PJE, é o recurso inominado cível, processo 080 3251
72/2022.8.15.0181. Este recurso é oriundo do Juizado Especial Misto de Guarabira, tendo como recorrentes Clepson Fortunato de Souza, advogado Alisson Batista Carvalho, recorrido do Estado da Paraíba, representado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tendo como relatora a nobre juíza doutora Rita de Cássia. Doutor Alisson, seja bem-vindo. Doutora Rita, com a Obrigado. palavra. Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos. Então, esse recurso aqui, ele é oriundo da comarca de Guarabira, Juizado Especial Misto, e tendo como recorrente Glebson Fortunato de Souza. Então, esse recurso aqui... Quem que está presente, senhora presidente, é o advogado Glebson. Doutor Isso, Alisson excelência. Batista. Ele quem Perfeito, pediu a excelência. sustentação Certo. está Então, presente em sala. esse recurso aqui, foi conhecido e foi provido. Então, seria o caso de se indagar ao nobre advogado se ele tem interesse em permanecer com a sustentação. Não, excelência, eu dispenso, diante da posição de Vossa Excelência, eu dispenso a sustentação. Senhora presidente, nessa situação, eu teria que fazer a leitura apenas do final ou da ementa? Pois não, doutora. Da ementa, se é melhor. Aqui, recurso inominado, interposição pela promovente, ação de obrigação de fazer, combinado com danos morais, recuperação de veículo furtado, demora excessiva e sem justificativa da devolução do bem ao dono, falha na prestação do serviço público, responsabilidade objetiva, danos morais configurados, sentença reformada, recurso conhecido e provido. Então, só para fazer uma leitura do trecho final aqui da decisão. Então, assim sendo, conheço o recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade e no mérito do provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de dano moral, arbitrado no valor de R$ 3.000, acrescido de juros de 1% simples ao mês a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo NPC, desde a data do arbitramento desta súmula, 3.002 STJ. Se honorários, é como voto, senhora presidente. Doutor Inácio. Estou acompanhando a relatora, senhora presidente. Eu também acompanho integralmente. A unanimidade deu-se provimento. Obrigado, bom dia a recurso. todos. Bom dia, doutor Alisson. Até mais, excelência. Dando seguimento agora, esse é da relatoria do doutor Inácio. Recurso nominado, processo número 083-7119-62, 2023.8.15.0001, oriundo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Campina Grande. Recorrente, Iana Maria Pereira Lourenço, advogado Luiz Bruno Veloso Lucena, parte recorrida ao município de Campina Grande. Doutor Inácio, com a palavra, quem está fazendo a sustentação oral, que se inscreveu, é o nobre advogado, doutor Luiz Bruno Veloso. Está presente, Genival? Ausente, doutor Inácio. Bom dia, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ilustre colega doutora Rita de Cássia, o eminente representante do Ministério Público, doutor Flávio Vanderlei, doutor Genivaldo, doutora Paula Regina, que está acompanhando o julgamento, e a todos os advogados que acompanham esta sessão pelo YouTube, pela rede do YouTube. Senhora presidente, esse processo ele foi pautado semana passada, e, inclusive, o advogado fez brilhante sustentação oral e me motivou a uma reavaliação da matéria posta naquele momento. De sorte que estou trazendo agora, e como ele não se faz presente, eu peço permissão a Vossa Excelência para proceder à leitura da emenda que está vazada nos seguintes termos. Recurso inominado, direito administrativo, ação combinatória acumulada com obrigação, professora eleita, diretora de unidade educacional, lei municipal que estabeleceu eleições diretas, redução do mandato, violação do direito adquirido e ato jurídico perfeito, reforma da sentença, recurso conhecido
improvido. Então, eu estou dando provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o direito da parte autora recorrente ao término do mandato de diretor escolar, na data de 31 de janeiro de 2025, mantendo-a no cargo e garantindo a respectiva remuneração durante todo o período. Esse caso, senhora presidente, é aqueles casos interessantes em que a pessoa, mediante a existência de uma lei em determinada época, é submetida à votação em colégio, como gestora, como diretora, e em seguida o município editou uma nova lei sob a égide de que estaria se adequando às recomendações do Ministério da Educação. Todavia, essa normatização posterior, ela fere o ato jurídico perfeito, já que ela ingressou nesse mandato respaldado num direito, soberania popular, direito adquirido. Então, é assim que eu estou encaminhando o voto, senhora presidente. Doutora Rita, Acompanho o voto, senhora presidente. também acompanha integralmente e com os votos aqui de elogios ao brilhante estudado voto de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, a unanimidade foi provido, perdão. Foi provido. A unanimidade. Isso aqui é o próximo, a pauta. O da número 4 é o 10º. No caso, o 4 foi o que eu falei anteriormente na abertura, que foi retirado para melhor apreciação. Agora vamos para o 10º. Doutora Rita é a nossa relatora. É o número 10, doutora. É o recurso processo 081 0788, dígito 69, 2023, 8.150251. É oriundo do segundo juizado misto de Patos, tendo como recorrente recorrida Maria de Lourdes Leandro, advogada Amanda Cristina Perigo de Freitas e Bruna Luana Alves Monteiro. Recorrido, recorrente, município de Patos. Quem pediu a ostentação oral é a doutora Bruna Luana, que se faz presente. Bom dia, doutora Bruna. Faz Bom dia. presente em sessão, na presente sala. Doutora Rita. Doutora Bruna, ela está representando o município? Não, eu represento a parte autora, que também é recorrente, a senhora Maria de Lourdes. Certo. Ela está representando Maria de Lourdes. A parte recorrente. São dois recursos. São dois São dois recursos. recursos. Um do município e o outro da própria parte. E parece que a parte ela busca, através da postulação dela, uma extensão retroativa do direito conhecido. Não é isso, doutora Luna? Sim, É a progressão. Ela busca o quantitativo de 20%, não é isso? sim, Mas com 20% retroativo, mais né? retroativos. Mais retroativos. Ok. Então, assim, aqui. Interessante, doutora Rita, que ela tem a oportunidade de apresentar os seus argumentos de tribuna. Doutora Bruna. Não, é porque aqui foi analisado no final, aqui na ementa não fala que eram dois recursos, mas foi analisado no final, foi negado provimento a ambos os recursos. Como Doutora é pensado aqui, Doutora nós Rita vamos quer pensar deixar ela, se quiser ela fazer algum esclarecimento para a sustentação? É interessante, né? Porque foi negado os recursos, tanto do município quanto da parte autora, era interessante que ela fizesse alguma explanação nesse sentido. Doutora Bruna, a senhora tem 5 minutos, certo? Certo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nessa sessão, na pessoa da relatora, aliás, do relator, juiz Inácio Jairo. Não, é a doutora Rita. Doutora Rita, Ah, doutora Bruna. ela está em substituição a José Ferreira, não é isso? A doutora Rita está substituindo o doutor Zé Ferreira Júnior. Portanto, Então a na relatora é a pessoa, doutora Rita. na relatora da doutora Rita de Cássia Andrade. Enfim, excelências, esse assunto, ele já é debatido aqui
na turma recursal das progressões horizontais, e basicamente, assim, de forma bem sucinta e resumida, a progressão horizontal é esse direito, né, que eles têm de progredir na carreira horizontalmente e ter a incorporação desse direito no salário, né, que tem reflexo em todas as outras verbas. Qual é a tese municipal e qual é a nossa tese, né? Nossa questão é que tem direito a 2% a cada 2 anos após o fim do estágio probatório, conforme o próprio artigo 16 da Lei Municipal, que ele estabelece que deve ser levado em consideração o tempo de efetivo serviço de forma automática. Isso aqui tem a própria Lei Municipal em seu artigo 16. O município, por sua vez, alega essa questão do princípio da irretroatividade das leis, né, que não seria exatamente claro na lei municipal que deveria começar antes de 2013. Contudo, nós ressaltamos aqui que isso não deve prosperar. Em primeiro lugar, porque leis posteriores não têm o condão de modificar direitos já incorporados no patrimônio jurídico dos servidores públicos, como é o caso de tempo de serviço público. Considerar que essa lei poderia desqualificar esse tempo de serviço público dos servidores, aí sim que violaria o patrimônio jurídico já adquirido desses servidores, que é o caso do tempo de efetivo serviço público, que a própria lei municipal resguarda essa questão de levar-se em consideração para a progressão horizontal, desculpem, o tempo de efetivo serviço. Essa questão da sentença de primeiro grau ter considerado o princípio da irretroatividade das leis, na verdade, viola o patrimônio jurídico já conquistado desses servidores públicos. Caso isso seja levado em consideração, o servidor público que entrou em 2013 e o que entrou em 1998 terão o mesmo tempo de progressão horizontal, o que não foi a intenção do legislador na época. Esse é um plano de cargos e carreiras, cujo objetivo da progressão horizontal é justamente fazer com que esse servidor progrida de carreira e que seja incorporado nesse patrimônio jurídico. Então, tem que ser levado em consideração a intenção do legislador da época, que era beneficiar esses servidores públicos da época, os que já estavam juntos e os que entraram posteriormente. E o artigo 52 dessa lei municipal, ele também é claro ao dizer que todos os servidores públicos lotados na Secretaria da Saúde serão considerados para fins dessa lei 4.275, que considera esse plano de cargos e salários. Então, a lei não apresenta nenhum óbice a essa questão dos servidores que já estavam, pelo contrário, eles integram todos os servidores da Secretaria Municipal da Saúde para que essa lei tenha reflexos neles e possam os beneficiar. Por outro lado, também tem a questão do TJPB. O TJPB vem tendo esse entendimento já de diversas outras coisas em relação o termo inicial que deve ser levado em consideração a data de admissão da parte no serviço público. A jurisprudência do TJPB em outros 22 processos, acredito que em 20 processos eles decidiram nessa linha. Por fim, excelências, eu peço que levem em consideração realmente a intenção do legislador na época, essa questão de que não existe nenhum óbice na lei que proíbe esses servidores, na verdade, o artigo 52 integra todo mundo, e o próprio artigo 16, que diz que leve-se em consideração o tempo de efetivo serviço de forma automática. Nestes termos, peço deferimento para a reforma da sentença de primeiro grau. Muito obrigada. Bem, doutora Bruna, ainda tinha 50 segundos. A senhora estava realmente dentro do prazo de sua doutora Lídia. Então, como se vê, houve recurso aqui da parte promovente e também recurso da parte promovida. A parte promovente, em sede preliminar, ela alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. Promovida em sede contra razões de arguido preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo promovente. O princípio da dialeticidade, a recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e direito suficientes à reforma da decisão objulgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do deciso que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido
por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, entende-se que a promovente recorrente observou os requisitos retromencionados, devendo, portanto, ser rechaçada a preliminar ventilada. No que diz respeito ao mérito, de forma objetiva, o recurso da parte promovente diz respeito apenas ao termo inicial, pontuando que faz jus ao recebimento de 20% decorrente da progressão funcional. Não obstante o aduzido na lei 4.275/2013, que prevê o pagamento da progressão funcional no âmbito do município de Patos, esta entrou em vigor em 2013. Desse modo, considerando que a legislação não menciona a aplicação de efeitos retroativos, apenas deverá começar a contar o tempo para progredir funcionalmente após a data de sua vigência. Assim, a parte promovente faz jus a 10% a título de progressão funcional, conforme fundamentado pelo magistrado de primeiro grau. No que diz respeito ao recurso da promovida, o pedido de cobrança da progressão funcional da recorrida ampara-se na Lei 4.275/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salário dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município de Patos e da outras providências. Se não, vejamos. O artigo 15, ele disciplina da seguinte forma: o desenvolvimento do trabalhador na carreira dá-se através da progressão vertical e progressão horizontal por tempo de serviço e por mérito profissional. A progressão horizontal é a passagem do trabalhador de um padrão de vencimento ou de salário para outro, da mesma classe, dá-se por tempo de serviço que deve ser automático, mediante o cumprimento de requisito de tempo efetivo de exercício no cargo. A progressão horizontal por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível subsequente da mesma classe, desde que, cumprido o estágio probatório de 3 anos, ou seja, quando a lei fala aqui no estágio probatório de 3 anos, ele está se referindo a um tempo para frente no que diz respeito ao estágio probatório, até porque nós sabemos que concurso público nos municípios de todo o país e especialmente da cidade de Patos é uma inovação. Antigamente não se fazia concurso público nos municípios e até mesmo nos estados. Então, quando a lei fala aqui no estágio probatório, que via de regra os servidores vêm se firmando nesse fundamento do estágio probatório, então quer dizer que o estágio probatório é aquela situação que decorre de um concurso público. Se a pessoa não fez o concurso público, e se quando fez o concurso público não tinha lei, então não há que se aplicar essa legislação ao servidor. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão a cada 2 anos. Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos entre 2% a cada 2 anos, de acordo com o anexo 3. No presente caso, a parte autora desobrigou-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a sua condição de servidor público estável, com investidura no cargo de agente comunitário de saúde perante diversas unidades básicas de saúde. Todavia, o município entende que a progressão funcional não poderia ocorrer, pois, na sua ótica, a progressão horizontal por tempo de serviço possui o mesmo fato gerador da gratificação por tempo de serviço quinquênio. A argumentação do recorrente sobre a incompatibilidade do ATS com a progressão funcional mostra-se vazia despropositada, não havendo que se confundir as origens e objetivos dos dois institutos dentro da relação laboral. O adicional por tempo de serviço, quinquênio, e a progressão funcional horizontal possuem substratos fáticos jurídicos distintos, com cálculos do adicional de forma diversa, exigindo ainda lapso temporal de serviços específicos e diversos para cada um. Não há como considerar que a percepção do ATS implicaria na revogação do direito à progressão funcional, sendo este um direito do servidor que atende os requisitos exigidos em lei, tendo como base a evolução profissional do servidor. O adicional por tempo de serviço tem o objetivo de prestigiar o tempo de labor profissional e, para além da questão financeira, o quinquênio representa o pensamento de valorização e pertencimento do servidor junto à sua instituição, uma forma de reconhecimento pelo passar dos anos, trazendo a sua contribuição ao órgão onde está vinculado. Já a progressão funcional refere-se ao avanço dos servidores na carreira, condicionada ao tempo de efetivo exercício, à obtenção de boa avaliação funcional periódica
e a realização de cursos de aperfeiçoamento. A progressão funcional ocorre através de etapas anuais chamadas de padrões, cujo objetivo é classificar e dividir em membros de uma mesma categoria funcional, levando em conta o nível de evolução de cada um dentro da instituição. Sobre o tema, a jurisprudência do Egresso Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba sedimentou o entendimento nesse sentido, como se infere do seguinte aresta. Então, aqui eu trago uma decisão que foi proferida em 2019, tendo como relator o desembargador Saulo Henrique de Sá Benevides, que está aqui à disposição para os colegas terem acesso e, posteriormente, as partes. Eu trago também uma outra apelação, que teve como relator o desembargador Marcos William de Oliveira, e que ambas seguem no mesmo raciocínio desenvolvidos por esta relatora. Assim, põe-se a manutenção da sentença, sendo assim, conheço os recursos por estarem presentes os requisitos de admissibilidade e rejeita as preliminares. No mérito, nego provimento a ambos os recursos para manter a sentença por seus próprios fundamentos e demais acrescidos neste voto. Condena a parte recorrente promovida ao pagamento das condenações processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Deixe condenar a parte recorrente promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência da dupla sucumbência. Esse é o voto, senhora presidente. Doutor Inácio. Então, senhora presidente, renovo os cumprimentos. Quero cumprimentar a brilhante sustentação da doutora Bruna, destacando que essa turma ela já tem precedentes nesse sentido. Se busca, na verdade, o direito material já reconhecido, que é a incidência de 20%, em razão da progressão reconhecida em lei do município. Todavia, busca uma extensão para efeito retroativo em que não há previsão na lei. De sorte que, até então, ainda não evoluiu nessa interpretação, doutora. Destaque do reconhecimento que começa o direito a partir da complementação do estágio, após o estágio probatório, são condições para que a pessoa tenha acesso a esse direito. Então, até então, essa turma, desculpa, fica com o tribunal, essa turma ainda não evoluiu para essa interpretação. Vamos ver se nós levantamos mais subsídio para, dessa forma, atender a alcançar a pretensão recursal. Eu cumprimento a doutora Rita pelo brilhante voto e, assim como a relatora, senhora presidente, eu estou na preliminar rejeitando de ofensa à dialeticidade, uma vez que as razões dos recursos ela atacam os fundamentos da sentença e, no mérito, eu estou negando provimento a ambos os recursos. Eu acompanho integralmente, parabenizando a doutora Rita pelo brilhante voto, doutora Bruna, por ser muito diligente nas pontuações e colocações do minha costa, doutor Inácio. Integralmente acompanho o voto, à unanimidade, rejeitadas preliminares, ambos os recursos, nego provimento para ambos, para manter a sentença de primeiro grau. Doutora Bruna, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada a todos vocês também. Tenham um bom dia. Também bom dia. Dando seguimento à nossa pauta, o seguinte, aqui, agora da relatoria do doutor Inácio, é o 11º, doutor Inácio. É o recurso PJE 08024, dígito 44, 2018.8.15.0301, oriundo do Juizado Especial Misto de Pombal, tendo como recorrente Wilzia Jeane de Assis Nóbrega, advogada de Nilson Leite de Almeida Júnior, recorrido município de São Bentinho, representado pela Procuradoria-Geral do município, doutor Inácio, relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos e, adotando a sistemática dessa turma recursal, com a permissão de Vossa Excelência, eu estou concedendo a palavra ao ilustre advogado, doutor Admilson Leite, para a sua sustentação. Doutor Admilson, o senhor tem 5 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. 5 minutos para a sua sustentação. Bom dia, Excelência. Gostaria de saudar inicialmente
essa turma, primeiramente na pessoa da excelente senhora presidente, doutora Túlia Neves, excelentíssimo relator, doutor Inácio Jário, excelentíssima senhora doutora Rita de Cássia, representante do Ministério Público e demais que ora nos acompanham. O presente caso, excelência, envolve uma questão de concurso público que precisa ser um pouco esclarecida para que se chegue ao resultado efetivo. Para deixar claro e evidente o caso em tela, a recorrente ela participou do concurso público realizado pelo município de São Bentinho no ano de 2008, tendo concorrido a uma vaga de enfermeira, cujo edital inicialmente estabelecia como vagas iniciais 2 vagas para ampla concorrência. Após as provas, a candidata foi classificada na 4ª posição, então, a princípio, fora dos números de vagas iniciais. O concurso foi homologado em 2 de fevereiro de 2009 e teve a prorrogação da sua validade em 2 de fevereiro de 2011. Então, o município, nesse caso, é um caso bem peculiar, não é um caso trivial, é um caso peculiar, porque o município chegou a convocar esta candidata, que foi classificada na 4ª posição, e outra candidata, inclusive classificada na 7ª posição, no finalzinho do ano de 2012. A recorrente ela foi convocada em 22 de outubro de 2012 e foi nomeada para o cargo de enfermeira em 20 de novembro de 2012, pela então gestão da época. Ocorre que, posteriormente, com a mudança de gestão, já no ano 2013, foi instaurado um PAD sob a alegação de que a nomeação da recorrente e de outros servidores teria sido de forma irregular. E aí, após a tramitação desse PAD, houve a declaração de nulidade da nomeação da recorrente em 8 de fevereiro de 2012. A recorrente, em razão disso, chegou a propor uma ação judicial anulatória de ato administrativo, visando anular o ato que declarou a nulidade de sua nomeação. Inclusive, chegou a ter, por força de liminar, o retorno à sua atividade durante o ano de 2013 e, infelizmente, após o julgamento do mérito, que foi pela improcedência da ação declaratória de anulação do ato administrativo, no finalzinho de 2013, a recorrente ela tornou a ser exonerada. Então, diante disso, ela propôs a presente demanda visando demonstrar que, mesmo assim, ela tinha o direito à nomeação pela existência de vagas e pela existência da necessidade do município. E aí, que ponto, excelências, eu reafirmo isso? É preciso destacar que o município chegou a nomear, além das 2 vagas inicialmente previstas, nomeou a 3ª colocada em 2009 e nomeou a 7ª colocada, inclusive ainda permanece em atividade, conforme consta nos autos, no finalzinho de 2012. E esta convocação foi mantida a sua nomeação. Então, candidata posterior à hora recorrente. Então, a primeira colocada chegou, inclusive, a pedir a exoneração do cargo no ano 2015. E a recorrente, que se manteve até 2013, logo após a sua saída novamente, em razão da liminar ter sido revogada, o município, já em 2014, embora aqui fora da validade já do concurso, mas demonstrando que tinha a necessidade, o município procedeu à contratação de uma enfermeira a título precário. E essa contratação se repetiu na mesma pessoa em 2014, 2015, 2016 e 2017, demonstrando que a necessidade da recorrente existia e essa necessidade ela se deu ato contínuo após a recorrente ter sido novamente exonerada em razão da liminar ter perdido os seus efeitos. Consta também no processo, excelência, que a Lei Municipal 339, de 4 de dezembro de 2012, que em pleno vigor, ela aumentou o número de cargos de enfermeiro, ela criou outros cargos de enfermeiro, prevendo 7 cargos 10 efetivos. segundos falta, doutor Ademilson. Razão que, por essas circunstâncias, excelência, pleiteia a procedência da ação do recurso em todos os seus termos.
Doutor Inácio. Teve uma anunciação de uma música, foi para... Uma música aí, Foi, exaltando a brilhante sustentação foi do exaltando. doutor Admilson. Doutor Admilson não escuta aí, né? Mas a gente escuta aqui. Tem Apareceu uma música de uma música suspense dessa, aqui, assim. doutor Admilson, na Rádio Pirata, eu acho. Aqui há uma captação de som, tem uma rádio pirata aqui que às vezes quando assusta E houve, membro da turma. coincidentemente, foi após o término da Essa, sua brilhante sustentação, brilhante então houve uma sustentação. música instrumental aqui, clássica. Foi o suspense, né, doutora Rita? É verdade. Olha, doutor Pois não, senhora presidente, Inácio. com- com- cumprimentando o eminente advogado pela brilhante sustentação. Bom, senhora presidente, conforme se verifica dos autos, a parte interessada restou aprovada por concurso público ao cargo de enfermeira, para o qual eram previstas 2 vagas. E, nos seus argumentos, sustenta que obteve a aprovação na 4ª posição na ordem de classificação. Argumento também que chegou a ser nomeado, mas que a referida nomeação foi anulada por decisão administrativa, a qual foi mantida pelo Poder Judiciário. Por fim, traz argumento de que, antes do término do prazo de validade, certamente surgiram novas vagas para o cargo almejado. Por sua vez, estariam presentes preenchidos em razão da vigência do contrato precário. Eu destaco no voto em que pese os argumentos lançados, bons argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão à parte recorrente, pois não restou comprovado no caderno eletrônico a precariedade das contratações durante a validade do concurso. Além disso, a contratação temporária após o prazo do concurso não caracteriza preterição arbitrária. E mais disso, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente terá direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento que revele a necessidade inequívoca da nomeação durante o prazo de validade do concurso. Isso está exposto no tema 784 do STF, que eu ilustro na minha decisão e peço permissão para dispensar da leitura, já que está disponibilizado o voto às ilustres pares. No caso em análise, conforme a sentença recorrida ficou comprovado que as contratações temporárias alegadas pela recorrente ocorreram após o término do prazo de validade do concurso. Assim, não há que se falar em preterição arbitrária e imotivada que possa ensejar direito subjetivo à nomeação da recorrente. Ademais, a contratação temporária, para atender necessidade excepcional e temporária, não configura por si só preterição de candidatos aprovados, fora do número de vagas, especialmente quando tais contratações ocorrem após o término do prazo de validade do certame. Portanto, eu estou com essas considerações, senhora presidente, negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. É como eu estou encaminhando o voto, senhora. Doutora Rita. Então, senhora presidente, eu tenho sido relatora de processos assim bem semelhante a esse e normalmente eu tenho deferido, mas tem uma particularidade nesse processo, é que a eventual contratação por tempo de serviço ou temporária, ela se deu fora do prazo de validade do concurso. Então, as outras situações que eu tenho apreciado, elas são dentro do prazo de validade, inclusive muitas vezes até se faz usando de artifícios como pregão eletrônico, outros engodos jurídicos para evitar a nomeação daqueles concursados em alguns municípios. Mas nesse caso, o que define mesmo a brilhante decisão do nobre relator foi a questão da validade do concurso, que Doutora, tendo havido a um a esclarecimento. contratação temporária e já tendo se escoado o prazo de recurso, então fica afastado pela própria decisão do Supremo, nesse tema já abordado, de que não houve uma contratação arbitrária que venha ferir o direito do candidato, né? Então, eu acompanho em todos os termos o voto do eminente relator. Doutor Admilson,
gostaria de falar algo? Só um Nós estamos esclarecimento de uma situação convocados. fática, Excelência. Se for só questão de fato, pois não. Só para destacar que a contratação que consta no processo, que foi a partir de 2014, é porque até 2013 a candidata ela ainda esteve nos quadros do município. Então, durante o período da validade do concurso, ela ainda esteve nos quadros, apenas isso, só para esclarecer. Doutor Inácio, se quiser Não, falar algo. apenas para realçar que nessa hipótese foi sobre contratação temporária. Embora é evidente que o número de vagas eram duas e ela foi na 40ª aprovação, como ela própria consta nas razões do recurso. Pois não, eu também acompanho integralmente. Nós já temos uns precedentes de outros recursos semelhantes, não só da turma nossa, como a doutora Rita bem enfatizou. A matéria é eminentemente documental, um brilhante voto, doutor Inácio, e eu estou acompanhando integralmente. A contratação se vislumbra, tema do 784, a contratação temporária, para atender necessidade excepcional e temporária, que não configura por si só preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, especialmente, como Vossa Excelência bem disse no voto, quando tais contratações ocorrem após o término do prazo de validade. De forma que nós estamos acompanhando integralmente a unanimidade para negar provimento ao recurso. Doutor Admilson, Obrigado, seja sempre muito bem-vindo e obrigada por nos Contra- prestigiar e prestigiar sua brilhante aqui. Estivemos aqui com a sua brilhante sustentação. Obrigada. Muito obrigado. Dando seguimento também da relatoria do nosso querido, carinhosamente como chama, ministro nosso Jário, trata-se aqui de embargos, embora o nobre advogado deverá, e se inscreveu, deverá assistir apenas, doutor Antônio Paulo Rolim e Silva, que trata-se de embargos de declaração, não vai caber sustentação. É o processo número 081-15743-34, 2023.815, 2001. É oriundo do primeiro juizado especial civil da capital, embargante Elba Calene de Moura Marcelino, advogado Antônio Paulo Rolim Silva, embargado Banco do Brasil, advogado Wilson Salles Belchior. Presente, como já disse, seja bem-vindo, doutor Antônio Paulo. Doutor Inácio, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu queria só fazer uma ressalva, senhora presidente, uma permissão, evidentemente, de Vossa Excelência e aprovação, caso assim, Pois tenha, não, doutor Inácio. e da doutora Rita, porque esses embargos, ele tem efeito, ele persegue efeitos modificativos. E nessa condição, nós temos, excepcionalmente, permitido ao advogado que encaminhe suas razões da tribuna de recurso de embargo. Assim, Vossa Excelência entender. Presidente, Vossa Excelência. Pois não, já tivemos excepcionalmente essas situações, é por isso que sempre quando tem embargos a gente já adianta, mas nesse caso, excepcionalmente, a doutora Rita concorda para que seja dado a sustentação para o doutor Antônio Paulo, É já que efeito trata-se de modificativo, embargos como se fosse de efeitos natureza infringentes, é isso? infringentes. Exato, doutora. Concorda? Quando se persegue, nós temos admitido aqui em outras situações que o advogado possa sustentar, né? Já que ele Eu concordo. Então, pode trazer elementos que nos convençam o contrário do que a gente tem entendido. pois não, doutor Inácio. Então, nesse caso, estamos diferindo, doutor Antônio Paulo, o senhor pode fazer sustentação, o senhor tem 5 minutos. Bom dia a todos. Agradeço ao doutor Inácio pela atenção. Saúdo a todos nesta manhã. E o recurso de embargos, ele aborda duas questões que envolvem nulidades absolutas. A primeira diz respeito à intempestividade do recurso apresentado pelo Banco do Brasil embargado. Observando o processo,
verifica-se que o banco, ao apresentar seu recurso, a sentença foi de procedência, o banco recorreu. No entanto, ele, ao invés de apresentar um recurso nominado, ele apresentou umas contrarrazões de um recurso que sequer existia. Então, verificado esse equívoco do banco, o magistrado concedeu um prazo de mais 5 dias para que ele apresentasse suas razões recursais. Ocorre que, após ser devidamente intimado, o banco apresentou o recurso 20 dias depois. Essa petição corrigindo a petição inicial equivocada. Somente 20 dias após tomar ciência, o banco apresentou esse recurso. Então, diante da intempestividade do recurso, ocorreu o trânsito em julgado para o Banco do Brasil. Diante desse contexto, o recurso é considerado inexistente, questão que pode ser reconhecida a qualquer momento em grau de jurisdição por tratar-se de questão de ordem pública. Então, eu esclareço ainda que essa questão não foi tratada anteriormente por outra questão de nulidade que envolveu o processo, já que após o recurso do banco, o processo subiu direto para a turma recursal sem que tivesse sido oportunizado a apresentação de contrarrazões. Então, o banco recorreu, o processo subiu e foi julgado pela turma recursal. Recurso intempestivo e sem apresentação de contrarrazões, o que viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, feitos esses esclarecimentos, nós reiteramos o pedido de que se reconheça a intempestividade do recurso do Banco do Brasil, ora embargado, bem como se reconheça a nulidade do julgado. Essa questão, repito, está sendo arguída nesse momento diante da inexistência de oportunidade anterior. E, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser, inclusive, arguído em sede de embargo de declaração, conforme precedentes do STJ e de demais tribunais que nós anexamos aos embargos. Então, por todo o exposto, agradeço a atenção de todos e pugno pela procedência dos embargos, reconhecendo a intempestividade e nulidade do julgado. Doutor Inácio. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o eminente advogado pela brilhante sustentação. Elba Cali e Cura Marcelini trouxe esse embargo de declaração, opôs os presentes embargos de declaração em fase de decisão colegiada, recebe ação de indenização por danos materiais e morais, deu provimento ao recurso nominado do banco para julgar improcedente o pedido inicial. Eu penso que o embargo deva sofrer alteração em razão de possível suposta omissão ou contradição. É que a nulidade do julgamento e a oportunidade de apresentar suas contrarrazões, além do reconhecimento da intempestividade do Banco do Brasil, por um ponto bem alçado a partir dos argumentos trazidos a este colegiado da tribuna pelo ilustre advogado. Estou destacando, senhora presidente, que não há possibilidade de alteração do julgado por meio dos presentes embargos, no momento quando não há erros de possibilidade, omissão ou contradição. No caso em análise, pode-se verificar da simples leitura do ciso colegiado aplicado existir qualquer dos pontos previstos na alegação processual que autoriza o acolhimento do presente embargo, uma vez que não se vislumbra qualquer violação ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nem recurso intempestivo na hipótese em apreço, pois, apesar do banco denominar a peça de contrarrazões, de fato, apresentou recurso inominado no prazo legal, conforme se pode verificar na petição constante no ID 252-93805. É preciso que se esclareça, e aqui eu vou fazer parênteses para o que nos fala. Por isso, o processo perante o sistema juizado, ele tramita sob um rito sumaríssimo, especialíssimo, e se difere dos demais ritos admitidos no ordenamento jurídico pátrio. Então, os princípios da oralidade, em que autoriza tanto ao julgador como os operadores do direito a elaborar uma concentração de atos a partir de uma única sentada, é um tipo de princípio mais forte e balizador da tramitação dos feitos perante o sistema juizado. A informalidade é outro princípio que norteia. Então, a partir dessa ideia, se busca o resultado prático daquilo que se propõe a deduzir em sistema juizado e a julgar pelos seus julgadores, no caso nosso, pelos ilustres pares.
No tocante à alegação da falta de intimação para apresentar contra-razões ao recurso, não prospera, tendo em vista que o embargante protocolou o recurso inominado dia 3 de outubro de 2023, quando o recurso do banco já estava no sistema desde 27 de 9 de 2023, de modo que teve acesso sim, ao conhecimento da oportunidade para apresentar as suas contra-razões. E aqui eu gosto alguns outros aspectos que temos adotado aqui, inclusive a simples consulta a uma aba de terceiro é considerada intimação para efeito de realização de atos exigidos para a boa tramitação do processo. O voto está disponibilizado. Em razão dessas simples considerações, senhora presidente, eu estou caminhando o meu voto para rejeitar os embargos. Doutor Inácio, posso fazer um esclarecimento de fato? Estamos em voto, só um minuto, doutor. Doutora Rita vai estar com a palavra. Depois eu dou a palavra para você. Doutora Rita. Então, quando o nobre advogado teceu aí as suas considerações nos embargos, e arguindo motivo de ordem pública, eu fiquei bastante atenta ao que ele disse, no que diz respeito à questão da tempestividade do recurso do banco, que teria apresentado contra-razões no lugar do recurso nominado, mas, posteriormente, analisando aqui o processo, como o nobre relator, doutor Jairo, bem definiu, não houve a intempestividade do recurso do banco, e também a parte tomou conhecimento, estava disponibilizado para ele tomar conhecimento já com bastante antecedência. Então, aquele argumento inicial, e que até permitiu que a gente acolhesse essa sustentação oral em embargos de declaração, caiu, então, deixou de ter sua prevalência, né? Então, o recurso aqui ele deve seguir mesmo a improcedência, porque apesar de a gente ver que os recursos em sede de juizado, eles atendem um rito e tem toda essa escala de procedimentos, mas o que realmente funciona, o que realmente importa como resultado prático é a oralidade, a informalidade, a celeridade, isso que é o fundamental dos juizados especiais, inclusive em sede de recurso. Então, eu acompanho o voto do senhor relator na sua íntegra. Doutor Antônio, deixa eu ver o esclarecimento. Excelência, agradeço. A questão central não foi a apresentação das contrarrazões no lugar do recurso inominado. A questão é que o recurso foi apresentado equivocadamente e o magistrado de primeiro grau concedeu o prazo de 5 dias para que ele apresentasse o recurso inominado. E ele apresentou com mais de 20 dias após a ciência. Então, a intempestividade não decorre especificamente do primeiro equívoco cometido, mas sim do fato de ele ter apresentado seu recurso nominado 20 dias após a ciência. Então, o recurso é manifestamente intempestivo. Então, eu estou mantendo a decisão fora atacada, levando em consideração todos aqueles argumentos que eu trouxe em relação ao princípios que norteiam o sistema juizado. Pois não, nós tivemos com antecipação o voto, tanto eu como a doutora Rita, nós analisamos isso antecipadamente, e dando parabenizando o dobre advogado, mas, de fato, assiste razão, o voto de Vossa Excelência está retocado, da decisão da turma, não vislumbro nenhuma obscuridade, nenhuma omissão ou contradição. Existe, assim, a pretensão sim, de restituição de matéria. E isso está afastado. Então, eu acompanho integralmente para rejeitar os embargos. Só a unanimidade rejeitava os embargos. Doutor Antônio, o meu abraço e um bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade. Dando seguimento, estaremos agora no recurso da minha relatoria, número 3, é um recurso nominado PJE 0800-966,
visto 69, 2022.8.0161. É oriundo do Juizado Especial Misto de Cuité. O recorrente é Energisa, Paraíba, advogado Carlos Edgar Andrade, recorrido Juliano José Cavalcante Moreira, advogado Edmundo Gomes Sobral. Presente aqui de sustentação, doutor Matheus Araújo. Já adentrou na presente sala, doutor Matheus. Bom dia, Guardando, excelências. doutor Matheus. Não lhe vejo, doutor Matheus. Agora sim. Como vai, doutor Matheus? Tudo bem? Tudo bem, doutora? É advogado pela Energisa. Pela Energisa, é isso, doutora. Eu vou, usando a nossa dinâmica e também a compreensão e paciência dos caros pares, que têm o voto disponibilizado, doutor Matheus. A minha linha aqui de entendimento está concordando com o que Vossa Excelência trouxe de suas razões. É uma ação de anulação de débito, acumulada com indenização por dano moral, pedido cautelar. O pedido foi julgado parcialmente, aqui falo na ementa, foi procedente em primeiro grau, o recurso é interposto pela parte promovida, e eu estou dando conhecimento do recurso para justamente reformar a sentença. A sentença lá, primeiro grau, declarou-se nulo o débito de R$ 3.051,36, cobrado na fatura, com vencimento para 19 de maio de 2022, relativo à recuperação de consumo. A parte ré foi condenada a indenizar o importe de 5 mil. Aqui, doutor Matheus, para os pares, estou comprovado aqui, sem dúvida, o laudo pericial da IMEC, Inspeção de Energia. A Energisa agiu no exercício regular do direito, sem sombra de dúvida, matéria de eminentemente documental, de forma que as engrenagens aqui, quando foi verificada na ocorrência de inspeção, as engrenagens soltas entre o medidor e a relojoaria defeituosa, deu acesso ao interior do medidor e, portanto, foi emitido o laudo apto a comprovar a avaria. Eu juntei documentação de expedientes tribunais para não cansar vossas excelências. Foi emitida também a carta para a parte recorrida, está no ID constante no caderno processual eletrônico, com a informação da deficiência técnica encontrada no aparelho medidor e a necessidade de aplicação de recuperação de consumo, uma vez que a irregularidade encontrada no medidor de energia gerou faturamentos não condizentes com a realidade de consumo, seguindo a risca recorrente com todo o procedimento descrito aqui no laudo, constante, exausto, bem detalhado, sem sombra de qualquer dúvida. Vale ressaltar ainda que a unidade consumidora, caros pares, permaneceu por um longo período sem que houvesse procedido à leitura real de consumo, sendo, portanto, faturado no referido período o consumo de energia pelo custo mínimo de 30 kW, sendo ocasionado um acúmulo de consumo real de 596 kWh, chegando ao valor de R$ 604,88 a recuperar, que autoriza, sem dúvida, a concessionária a proceder ao acerto do faturamento até o ciclo subsequente à regularização da leitura, devendo, obviamente, ser oportunizado ao consumidor, inclusive o parcelamento que vocês fazem da fatura em caso de onerosidade. De forma que, caros pares, há de ser totalmente reformada, já temos vários precedentes também, e eu estou dando conhecimento do recurso, você tem testigo, estou dando provimento para reformar a sentença bem gastada, para julgar improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista que realmente a empresa usou o seu exercício regular do direito. Como volta, doutor Inácio? Acompanhando Vossa Excelência. Doutora Rita, Eu acompanho, Vossa Excelência. então a unanimidade deu-se provimento ao presidente. Muito obrigado, doutora. Minhas Doutor saudações, Matheus, doutora Túlia, doutor sem Inácio, querer doutora Carreira não de lhe Cássia. prestigiar, mas hoje o senhor foi poupado de sua
Sustentação A oral. melhor sustentação é que não precisa ser feita, doutora. Muito Obrigada. obrigado e Um boa forte continuidade de sessão a abraço, bom todos. dia. Para os pares, nós estamos aqui na pauta agora sem sustentação oral. Então, eu tenho aqui dois recursos. É o número 1, que é o oriundo do segundo Juizado Especial Civil de Campina Grande, o recorrente Banco BMG, Fernando Moreira Drummond, recorrente Banco Pan-Americano, Feliciano Lira Moura, recorrida Maria Odete de Souza Raposo. Esse é o que foi o complementa. Deixa eu só checar o acesso. Pronto, esse aqui, caros pares, É o número 1, eu senhora vou presidente? avisar do outro. O outro aviso é só para uma questão que eu vou colocar à disposição dos pares. É o número 2. Pronto, depois, daqui a pouco eu falo. Bom, esse número 1, eu vou pela ementa, é uma ação de obrigação de fazer, com pedido de julgado procedente, em primeiro grau, os recursos interpostos pelos promovidos, recursos conhecidos, eu estou dando provimento em parte ao recurso do Banco Pan, nego provimento ao recurso do Banco BMG para reformar a sentença. Portanto, eu estou dando provimento apenas ao recurso do Banco Pan para reformar a sentença, para declarar os contratos constantes no caderno processual. Vossas Excelências têm aí disponibilizado os processos, a numeração, que são plenamente nulos. Estou negando provimento ao recurso do banco. Esse é como voto. São dois recursos, doutor Inácio. Já acompanhei Vossa Excelência no sistema. Doutora Rita. Eu acompanho, excelência. Pronto. Então, o segundo, que é o que eu iria tratar, é apenas a questão do valor. A assessoria sugeriu uma minoração do recurso, e aí deixa-me fazer o pregão, e aí eu informo a Vossa Excelência. É um recurso 081-9020, 44-2023, 8.15.0001. É oriundo do segundo Juizado Especial de Campina Grande, recorrente do Banco Bradesco, João Cláudio Nóbrega Guimarães e Antônio de Moraes Dourado Neto. Parte recorrida, Manuel Jorge Sampaio de Pinho e Mohamed Raed Mohamed Ramadan. Bom, aqui é uma ação de indenização por danos morais e imateriais, pedido de tutela de urgência, pedido foi julgado procedente em primeiro grau, o recurso foi interposto pela parte promovida. Eu estou dando aqui, a assessoria havia sugerido dando provimento em parte, só que eu estive analisando, fazendo a melhor análise, e até de outros precedentes, eu estou mantendo a sentença. Havia um pedido de redução, mas vislumbro em outros julgados que eu mantive a sentença. Então, doutor Inácio, como está o voto aí, eu É vou 5.000. modificar para manter a sentença, ou seja, o juízo de primeiro grau arbitrou a devolução, condenou a empresa do banco para 7.000, e com a devolução de 18.000 e alguma coisa. Devolução material, não tenha dúvida, certo? Ele determinou que a parte promovida estivesse a realizar novos descontos e condenou a parte também a título de dano material, a importância de 18.497 e condenou em R$ 7.000. Então, o voto como está aí, eu vou modificar, porque estou entendendo que tem que se manter a sentença. Doutor Inácio. Não, senhora presidente, eu estive analisando aqui o processo, sim, e Vossa Excelência, e parabenizo Vossa Excelência por esse incidente de manter a sentença. Veja só, a retirada imotivada, a privação direta na conta da parte gera realmente grave dano, uma vez que compromete a sustento da pessoa, com um profundo abalo emocional. Nós temos fixado nessas situações, mas veja só, foi um valor considerável. Você privar alguém
da sua propriedade, da qual extrai o seu sustento cotidiano, é uma falha gravíssima, e levando-se em conta o poderio que detém uma instituição financeira do porte desta que está sendo demandada. Então, Vossa Excelência, com muita perspicácia e propriedade, verifica que o patamar fixado no primeiro grau, ele seguramente ele observou as circunstâncias do caso, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a condição do réu e do autor da ação. Então, com essas considerações, uma vez que resta fielmente observado o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e circunstância do fato, são elementos que indicam a fixação de um valor para compensar os danos sofridos por qualquer cidadão que tenha o seu direito violado. Eu estou acompanhando Vossa Excelência no sentido de manter integralmente a sentença de primeiro grau. Doutora Rita, Eu acompanho, senhora presidente. então, à unanimidade, eu vou corrigir com a assessoria o voto. Nós estamos integralmente entendendo de ser mantida a sentença para negar a proteção. Passando agora para a relatoria da doutora Rita de Cássia, é o processo número 5, recurso, processo 080, 7292, pista 83, 2023.8.150331, Juizado Especial Misto de Santa Rita, tendo como recorrentes Reni Carla da Silva Dias, representadora da Defensoria Pública, o parte recorrido, o Banco Itaú, advogado Wilson Salles Belchior. Doutora Rita. Se quiser seguir a dinâmica, doutora Rita, aqui a gente segue Então, pela senhora emenda, porque a gente presidente, já está aqui com é voto. assim, eu vou ler a ementa porque o recurso não foi conhecido. Pois não. Então, recurso nominado, interposição pela parte promovente, ação declaratória combinada com danos morais, conta corrente, contestação de compra, sentença de improcedência, transação efetuada mediante uso de cartão físico com inserção de senha, recurso que não impugna as razões da sentença, ofensa ao princípio da dialeticidade, não conhecimento do recurso. Então, esse recurso aqui, só para fazer uma breve exposição, a recorrente, a petição inicial foi bem fundamentada, tudo, mas quando chegou na fase do recurso, ela não se ateve aos fundamentos que o magistrado realmente pontuou para dar a decisão. Então, teve argumentos genéricos, assim, muito dentro do contexto da ação, mas que não atacou o ponto, que, na verdade, o cerne principal foi a utilização do cartão de forma física e mediante chip. Então, foi esse o ponto em que o magistrado se firmou para decidir. E não teria sido por nenhum outro meio eletrônico, teria sido de forma direta. E aí, justamente, era o ponto crucial que a parte deveria ter desenvolvido no corpo do seu recurso. E deixou, então, de atender o princípio necessário, né, ao conhecimento de todo o recurso. E por isso eu deixei de conhecer o recurso. Doutor Inácio, Estou acompanhando a relatora. também acompanho integralmente a unidade do recurso não conhecido. Número 7 do PJE é uma apelação criminal. Processo 080-3316, visto 17-2023.815-0251, oriundo, segundo Juizado Especial Misto de Fatos, apelante Igor Gomes Cândido, advogado José Corsina Peixoto Neto, apelado Ministério Público da Paraíba. Doutora Rita. Doutor Flávio, inicialmente, tem algo a esclarecer, doutor Flávio, a respeito dessa apelação criminal? Está sem o microfone. O microfone está fechado, doutor Flávio. Com a palavra, Vossa Excelência, sobre essa apelação criminal. Depois da decisão do STJ, do STF, Supremo Tribunal Federal, descriminalizando o crime de uso de droga, o Ministério Público entende que não há crime pela tipicidade do fato
e, em razão disso, pede o arquivamento do processo. Doutora Rita. Então, senhora presidente, aqui nós decidimos da seguinte forma: apelação criminal, interposição pela denunciada, posse de drogas para consumo próprio, preliminar de legalidade da busca, preliminar rejeitada, mérito, apreensão de pequena quantidade de cannabis sativa para uso próprio, descriminalização, precedente do STF, reforma da sentença, improcedência da denúncia e provimento do recurso. Então, aqui no final, o que que eu digo aqui no final? Doutor Inácio. Diga aqui o seguinte: sendo assim, Perdão, eu não sei. conheço o recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade no mérito do provimento para a reforma da sentença, conforme no artigo 395.3 do Código de Processo Penal, julgando-se extinto o processo em resolução de mérito, com posterior arquivamento. Esse é o voto, senhora presidente. Não, doutor Houve Inácio. aqui uma preliminar inicialmente de que houve uma busca Legalidade da busca, né? de Mas Vossa Excelência está legalidade, mas aí foi rejeitada essa Foi rejeitado. preliminar, foi rejeitada, e no mérito julgou-se pela extinção do processo, justamente por conta dessa decisão do STF. Muito bem, vocês. Ah, é difícil. Senhora Doutor presidente, Inácio. eu estou acompanhando a eminente relatora com essa harmonia lançada pelo Ministério Público. Também acompanha a reunião para E que essa colocação do último julgamento do STF sobre a descriminalização foi pontuado também no voto, senhor presidente. foi pontual. Então, Então, o cartão vai ser todo para ele. Então, o limite é pequenininho, mas então lá eu tenho assim. Ele merece. é unanimidade. Eu quero pedir as minhas escusas aos caros pais, porque na leitura aqui eu troquei o número 7, que era a apelação criminal, e acabei que era o número 6. E peço desculpas, doutora Rita, não atrapalha aqui, viu? Então, vamos para o número 6 agora, que era para ser o número 6. Aí eu pulei e foi a apelação criminal. Então, vamos voltar aqui. O número 6 é um recurso inominado, processo segundo juizado especial misto de Patos, que era de Patos também, acabei. É o recorrente Jadley Cleidson Figueiredo Serafim, Yuri Alves de Souza e Ana Raquel Furtado de Lima. Recorrida é Gol Linhas Aéreas. Gustavo Antônio Pérez Paixão. Doutora Rita, com a palavra. Então, aqui o recurso inominado, interposição pela parte promovente, ação de indenização por danos morais e materiais, cancelamento de voo, condições climáticas adversas não demonstradas, falha na prestação de serviços, danos morais configurados, reforma da sentença, recurso parcialmente provido. Então, aqui foi dado provimento por um cancelamento de voo, que é aquelas alegações de questão climática, que não foi comprovada, inclusive não houve cancelamento de voos, pelo menos demonstração de cancelamento de voo de outras companhias aéreas, né? E aí, no final aqui diz o seguinte: trazemos também alguns julgados, né? Inclusive que teve como relatoria a relatoria do doutor Inácio Jairo. Nós trouxemos aqui para ilustrar esse voto. E, por fim, sendo assim, conheço o recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade no método parcial provimento para reformando a sentença condenar promovida a indenização por danos morais, que arbitram em R$ 3.000, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo NPC, ambos a contar da presente decisão, rejeitando-se, por fim, os danos materiais. É como voto, senhora presidente. Doutor Inácio. Acompanhando a relatora. Eu também acompanho integralmente. A unanimidade deu-se provimento parcial a reformar a sentença para condenar a indenização pelo moral em R$ 3.000 com as suas correções. Dando seguimento ao número agora 08, que o 7 já foi julgado. Recurso nominado cível 0800-317, dígito 12, 2024.815.0751, oriundo do Juizado Especial de Bahia. Recorrente Serasa, advogado Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes. Recorrido Jailson Santos Ferreira,
advogado Matheus Marques Moreira de Souza. Doutora Rita, a relatora com a palavra. Então, é que esse recurso também foi conhecido e desprovido, diz o seguinte: interposição pela promovida, ação precedentes, dano moral, responsabilidade civil objetiva, responsabilidade pelo envio da notificação prévia, comprovação de remessa ao consumidor, notificação por e-mail ou mensagem de texto de celular, impossibilidade, necessidade de correspondência ao endereço do consumidor, precedente, responsabilidade civil objetiva, danos morais configurados, quantos que não comportam minoração, manutenção da sentença, recurso conhecido e desprovido. Então, aqui é uma obrigação, que ele foi condenado. E aí, aqui no final, eu digo: sendo assim, conheço o recurso por estar presente os requisitos de admissibilidade, no mérito, nego o provimento, mantendo a sentença. Deixa eu ver qual foi o valor. Doutor Inácio, eu acompanho integralmente. A unanimidade conheceu-se do recurso para negar provimento e manter a sentença em A todos os seus termos. sentença aqui não foi repetido o valor, mas a sentença condenou em juízo de primeiro grau, condenou em R$ 3.000. Perfeito. Aqui encerra a relatoria da doutora Rita e vamos agora para o doutor Inácio no recurso 12º, é o do PJE 0848831, traço 63, 2023, 8.15, 2001, oriundo do 6º Juizado Especial da Capital, recorrente Cleonice Gomes da Silva, advogado Luciana Meira Lins Miranda, recorrido, primeiro recorrido, promoção de negócios mercantis, advogado Washington Luiz Miranda, Domingos Tram, recorrido, o segundo recorrido, Sancó, Seguros do Brasil, Juliano Rodrigues Ferre, o advogado. O número 3, o recorrido, é o Álvaro Emanuel da Rocha, advogado Renato Marcial Dias. Portanto, são 3 recursos. Doutor Inácio, com a palavra, seguida a dinâmica. Esse é o número 12, né, senhora presidente? É o número 12. Pronto. Esse processo, senhora presidente, eu estou afastando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e eu estou mantendo a sentença. Explico por quê. Isso aqui é um contrato de consórcio em que a parte ingressou em juízo perante o 6º Juizado Especial aqui da capital, buscando a rescisão contratual. Ele alega que já pagou antecipadamente, pagou algumas parcelas, voltando de R$ 2.000, mas que não ofereceram a ele, não cumpriram com ele o que estava sendo oferecido. Só que no juizado, Sua Excelência entendeu, distinguiu o processo em razão da incompetência pelo valor da causa. O contrato é 220 mil. Nessa hipótese, assim, não está se questionando cláusula contratual nem devolução apenas do valor. Está se questionando a validade do contrato, ou seja, está se pedindo a rescisão contratual. Nessa situação, em número de decisões, em que aponta, e todas elas transcritas, eu vou pedir permissão para proceder a eleições, então eu estou, com esse sentido, rejeitando a preliminar e mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, negando provimento ao recurso. Eu acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho, rejeitando as preliminares, a preliminar, e no mérito negando provimento. A unanimidade. O seguinte da pauta é o último da anunciação da história. É o 14º. É o recurso inominado processo 080 1443, isto 49, 2023.8.061, do Estado Especial Misto de Piancó, recorrente Serginaldo Alves Simão, advogado Hamilton Pires de Almeida Ramalho, e a parte recorrida é o Banco Itaú, Unibanco, advogado Wilson Salles Belchior. Doutor Inácio, relator, uma palavra. Pois não, senhora presidente, esse caso aqui foi o seguinte: o autor dessa demanda trabalhou no sul do país e tinha uma conta salário junto ao Banco Itaú. Nunca fez uso, nunca pediu, nem fez uso de cheque dessa instituição.
E foram apresentados 3 cheques dele no valor de R$ 4.000 cada um. E o banco simplesmente, o que o banco fez? O banco bloqueou a conta do cidadão. Bloqueou não, ele executou. Melhor esclarecendo, o banco executou e ainda bloqueou por ordem judicial em razão desta ação do banco, desta má prestação de serviço do banco, porque aí está caracterizada a má prestação do banco. Bloqueou a conta dele. Pedido de majoração, não foi não. Não. Ele merecia uma majoração. Ele pede, não, ele pediu, é porque não houve reconhecimento, foi julgado improcedente. E eu estou julgando procedente, reconhecendo a má prestação do serviço em relação ao cidadão. O banco executou cheques assinados por terceiro. Veja só, uma instituição de crédito que tem uma organização verificada que a assinatura não era do cidadão, ele bloqueou a conta e ainda o carro do cidadão ficou bloqueado em razão da ação de execução. Ele pediu aqui, deixa eu ver aqui, porque eu estava voltando aqui. Isso aí, doutor Inácio. Porque eu estou fixando o valor de 3.000, mas eu deixo. Eu elevaria, não sei, doutora Rita. Porque foi muito flagrante, doutor Inácio. Vossa Excelência pensaria em quanto? 5.000. Pronto. Eu estou absolvendo. Doutora Rita também concorda? 5.000. O coitado foi uma grande vítima, né? Sofreu por demais. Não foi só um fato. Sequenciado. Exatamente. Então, eu estou dando provimento e fixando o dano em R$ 5.000. Absolvendo, evidente, a sugestão da eminente presidente. E eu já acompanho. Doutora Rita também? Acompanho. Então, a unanimidade, o presente recurso foi provido para reformar a sentença e fixar, julgando procedentes, para condenar o banco em dano moral no valor de R$ 5.000. A unanimidade. Com isso, encerro a relatoria com o doutor Inácio. E, assim, só gratidão, que é o que tem aqui. Doutora Rita, agradeço demais a Vossa Excelência que se submeteu a estar com seus motivos particulares de saúde, fazendo exame e prontamente está aqui sempre julgando ao virtual e também na videoconferência. Então, só agradecer por sua presença aqui, colaborando com os trabalhos daqui da segunda turma. Gratidão também, doutor Flávio, que sempre nos prestigia, o Ministério Público. Doutor Inácio também, que faz parte dessa parceria em a qual a gente não tinha sucesso, que é a segunda turma Rexal. Agradecendo aos assessores, do Paulinha, Fabinho, minha assessoria, presentes o pessoal da Bitec, doutor Genival, que abrilhanta aqui os trabalhos da secretaria e todo mundo. Então, só agradecer, doutor Inácio, doutora Rita, que quiser algum esclarecimento a fazer. Não, eu só quero agradecer a você, a doutor Jairo, por essa oportunidade, né? Que é sempre uma oportunidade da gente vir substituir. Pena que dessa feita eu não estou muito bem de saúde, mas já vou melhorar, tenho certeza. Com certeza. E cada dia é um aprendizado, né? Vocês que são fera aqui no juizado, no Repsal. E eu estou só aprendendo aqui. Doutor Inácio. Bom, senhora presidente, agradecer as palavras elogiosas de Vossa Excelência e também estender os meus agradecimentos e dizer que é sempre bom ter uma turma composta